Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez, com a graça de Deus, com a graça de Jesus, começando mais uma doutrinária na Casa Espírita, na Sociedade Espírita Allan Kardec de Poço Fundo. Convidamos os irmãos a buscarmos o recolhimento de nossos pensamentos, dos nossos corações e pensarmos em Deus. E dizemos: Deus, Pai de amor, de bondade e justiça, a Ti nós agradecemos por essa oportunidade que todos temos de virtualmente nos encontrarmos para juntos refletirmos sobre um tema evangélico. Agradecemos-te, Pai, por tudo que de Ti sempre recebemos, em especial pelo dia de hoje, por todas as dádivas que a todos nós concedestes. Obrigado, Senhor, e te pedimos que possamos todos nós, nestes momentos que estaremos conectados, possamos continuar recebendo o amparo dos amigos espirituais. Caros irmãos, trago nesta noite para nós refletirmos: Senhor, que queres que eu faça? A pergunta que Saulo de Tarso fez para Jesus, quando em seu encontro com o Mestre, às portas da cidade de Damasco. Irei usar este livro, Paulo e Estevão, para basear a minha fala. Para nós conversarmos sobre Paulo e Estevão, precisamos fazer uma viagem no tempo e na localização. Vamos voltar 2000 anos e vamos lembrar-nos de que Jesus nasceu em Belém há 2000 e poucos anos, 2020 anos, 2023, oficialmente 2020 anos. Filho de José, marceneiro, um idoso, e Maria, uma jovem, sua mãe, dona de casa. E que eles, logo após o nascimento de Jesus, precisaram deslocar-se de Belém para o Egito, para evitar que o seu pequeno filho fosse assassinado pelos soldados romanos, a mando do tetrarca. Mais ou menos 6 a 8 anos após o nascimento de Jesus, nasceu em Tarso Saulo, também filho de pais judeus, porém a diferença de que Saulo, filho de um judeu muito rico. A infância de Jesus foi em Nazaré, após o retorno do Egito, e entre os judeus, meninos pobres. Seus professores foram José e Maria, que lhe ensinaram tudo aquilo que ele precisava enquanto criança. Já Saulo teve a sua infância em Tarso, e pelo poder aquisitivo que seu pai detinha, os seus professores foram os melhores, levados da Grécia e levados até mesmo de Roma a peso de ouro. A adolescência e a juventude do mestre foi na marcenaria aprendendo o ofício de marceneiro com seu pai. Ofício esse que mais tarde serviu, quando seu pai José desencarnou, serviu para ele, Jesus, sustentar a sua mãe. Já Saulo, devido ao poder aquisitivo que tinha, teve os seus estudos continuados da sua adolescência e na sua juventude com aqueles grandes preceptores, e também as competições esportivas e oratórias, onde, diga-se de passagem, Saulo era um grande mestre. Aos 30 anos, Jesus inicia a sua missão, a missão para a qual ele encarnou, de trazer para nós a segunda revelação, a revelação do Deus de amor, do Deus de bondade, do Deus de justiça.
Aos 33 anos, Jesus é crucificado e retorna para a dimensão espiritual. E logo em seguida, Saulo chega ao Sinédrio. O que vem a ser o Sinédrio? O Sinédrio, na época, era o conselho máximo dos judeus, com direito de vida e morte para os seus irmãos de raça. Seguindo, vamos deixar Saulo no Sinédrio. Jesus já retornou à parte espiritual. Vamos para a bela província de Acaia, como nos dizem os livros, para a cidade de Corinto, já no ano 34, quando em Corinto vivia Joquebede com seus filhos Gesiel e Abigail. Joquebede havia sido um judeu muito rico, mas havia perdido grande parte da sua fortuna, das suas propriedades, para um questor romano chamado Licínio Minúcio, que este havia espoliado grande parte da propriedade de Joquebede, deixando-lhe pequena propriedadezinha, pequeno sítio, onde ele, Joquebede, que era uma pessoa como a maior parte dos homens desse tempo, teimoso, irascível, brigão, contrário de seus filhos, Gesiel e Abigail, que eram amáveis, tranquilos, nesta pequena propriedade produziam frutos e hortigranjeiros que eram vendidos na cidade de Corinto. Joquebede, certa manhã, vai a Corinto para vender os seus produtos e, ao chegar na cidade, passa por uma patrulha de soldados romanos, cumprimenta-os e, por os cumprimentar, é agredido selvagemmente. Sai dali bastante machucado, vai até a feira, vende seus produtos e lá ouve que no dia seguinte haveria uma grande audiência pública onde o questor Licínio Minúcio estaria dando oportunidade para aqueles que se julgassem expoliados na questão anterior em seus direitos, para que votassem e pedissem uma revisão. Joquebede sai com a firmeza de propósitos de no outro dia voltar até Minúcio e pedir de volta as suas propriedades. Ao estar se retirando de Corinto de volta para seu pequeno sítio, passa por outra patrulha romana. Baixa a cabeça para passar, para evitar o confronto com os soldados. Mas eis que os soldados o questionam novamente. Por que ele passara sem reverenciá-los, e batem nele novamente? Ele vai para casa, todo machucado, e relata aos filhos as 2 surras que havia levado. Os filhos tratam dele, dos seus ferimentos, e ele diz aos filhos, relata também a questão da audiência que viria no dia seguinte. Os filhos em vão tentam demovê-lo de ir questionar Licínio Minúcio, mas ele no dia seguinte levanta-se e vai a Corinto. Ao estar frente a frente com Minúcio, ele relata que havia sofrido injustamente a perda dos seus bens. Minúcio diz a ele que não, e ele questiona também a surra que havia levado. Licínio Minúcio esbraveja e diz a ele que, como castigo, ele estava perdendo o pequeno sítio em que ele ainda residia com seus filhos, e que ele teria 3 dias para retirar-se com seus filhos e aquilo que ele achasse que ele pudesse levar. Sai dali terrivelmente, com a cabeça pegando fogo, pensando como que ele iria dizer para os filhos que o pouco que eles tinham ele havia perdido. Ao passar pela antiga propriedade que hoje estava nas mãos do romano, dá-lhe um ódio muito profundo em seu coração, e ele, sem pensar 2 vezes, ele decide atear fogo na propriedade. A propriedade, e sai, ateia fogo e vai para o seu pequeno sítio. Ao chegar lá, encontra com a filha,
a qual relata a perda do pequeno sítio, mas não relata o fogo que havia ateado na outra propriedade. O filho chega apenas no começar a noite, cansado, chamuscado das chamas, porque havia tentado ajudar a debelar o incêndio. O pai relata então ao filho o que ele havia feito de atear fogo à propriedade. Os filhos apavoram-se e dizem: pai, precisamos ir embora e é já, porque os soldados romanos irão bater à nossa porta. Não tiveram tempo. Uma patrulha romana chegou, os prendeu, levou para o calabouço. Na manhã seguinte, eles estão frente ao questor, porque alguém do sítio, alguém da propriedade ateada a fogo, vira-o ateando fogo à propriedade e o denunciara ao questor. O questor, enfurecido, manda açoitarem a Joquebede. Em vão, Gesiel diz que foi ele que ateou fogo à propriedade. Minúcio diz: mas como? Disseram que você tentou ajudar a apagar. Sim, é que eu me arrependi depois de ter colocado fogo. Já que você quer assumir a culpa do teu pai, você vai para o palanque também e vai ser espancado também. As bastonadas que eram muito tradicionais nessa época. Quando estavam bastonando, quando estavam batendo em Joquebede e Gesiel, veio um servo de Minúcio e diz a ele que o servo predileto de Minúcio havia morrido devido aos ferimentos sofridos no combate ao incêndio na tarde anterior. Joquebede, então, recebe um aumento do número de bastonadas como castigo. E em um movimento inesperado, o bastão pega-lhe ao pescoço, onde começa a jorrar o sangue abundantemente, que o levaria e que o levou à morte em poucos minutos. A filha, que ali estava presa, assistindo à morte do pai, começa a cantar um hino hebreu, junto com o filho que estava amarrado, apanhando também. Joquebede fica morto. Gesiel é condenado a ir remar nas galés, nos navios romanos, porque os navios romanos a esta época eram tocados a remo, e Abigail é expulsa de Corinto. Abigail consegue o carinho, consegue o amparo de um casal de judeus que estava saindo embora de Corinto, leva-na como filha adotiva. Gesiel, após 30 dias no calabouço, recuperando-se da surra levada, foi para os navios para remar. Lá nos navios, remando, Gesiel destacava-se pelo seu bom ânimo, sempre procurando animar os seus irmãos escravos remando os navios. E esse bom ânimo chegou aos ouvidos do comandante, que não conseguia entender como que um judeu, escravo, condenado a remar até morrer, poderia ter tão boa disposição. Até que em uma viagem está a bordo Sérgio Paulo, um senador romano em viagem oficial representando o imperador. E Sérgio Paulo é contaminado por um vírus, por uma bactéria, que é altamente contagiosa e que dificilmente a pessoa escapava da morte. O comandante já havia tomado todas as providências possíveis e nada resolvia. Os médicos do navio não conseguiram curá-lo. Mas também não podia simplesmente deixar morrer aquele patrício ilustre importantíssimo. Chama Gesiel, coloca Gesiel em uma pequena sala para cuidar de Sérgio Paulo, que após 15 dias, 3 semanas de tratamento, recupera-se. E quando Sérgio Paulo, recupera-se, Gesiel está acometido da virose. O comandante do navio diz a Sérgio Paulo que vai jogar Gesiel ao mar.
Sérgio Paulo diz: não, não posso permitir que seja morto esse homem que salvou a minha vida. Nós estamos nos aproximando do porto de Jope, e quando lá estivermos, amanhã ao entardecer, eu pego uma canoa e eu levo até a margem, dou a ele algumas moedas, uma túnica das minhas, e se ele morrer, morra em liberdade. Se ele conseguir viver, ele troque de nome e vá viver livre. Eu devo a vida a esse homem. Assim procedeu. Na tarde seguinte, deixa Gesiel à beira da praia com algumas moedas e uma túnica de romano. Gesiel adormece e acorda com o assaltante roubando-lhe as poucas moedas que tinha. O assaltante apieda-se da situação dele e pergunta o que aconteceu com ele. Ele diz: eu estou muito mal, eu preciso de amparo de um médico. E o assaltante o leva até a casa de Efraim, um dos homens do caminho, como eram chamados os primeiros cristãos. Entrega-o aos cuidados de Efraim, que um dia ou dois depois o leva para nada mais, nada menos do que a casa do caminho, a primeira instituição cristã deste mundo, fundada por Pedro, o apóstolo, por João, Felipe e Tiago. Entrega-o aos cuidados dos apóstolos, que por 15 dias o trataram entre a vida e a morte, entre delírios e febres altas, para quando ele começou a recuperar a sua saúde. Quando esteve tranquilo, a ponto de conversar com Pedro, Pedro pergunta a ele de onde que ele tinha tantos conhecimentos das leis, e ele refere que ele era filho de hebreus, e que ele era um fã incondicional, um seguidor incondicional de Isaías, e que ele estava esperando o Messias que Isaías tanto falava. Aí Pedro relata para ele que o Messias já havia vindo, e conta toda a história de Jesus para ele, e entrega para ele, Gesiel, os manuscritos de Mateus, o apóstolo, os pergaminhos dos manuscritos. E aí Gesiel lê com tanta vontade aqueles pergaminhos, introjeta aquele conhecimento e relata para Pedro toda a sua história. Pedro diz a ele: então, a partir de hoje, Gesiel está morto, você se chamará Estevão. Estevão passa então a dedicar-se aos trabalhos junto com os demais apóstolos, a dedicação aos doentes, aos desvalidos, às crianças órfãos, aos idosos com lepra, e todas as demais doenças desta época. E passa a participar dos momentos de reflexão que haviam no entardecer, em especial dos sábados, na casa do caminho. E com uma mente muito aberta, muito expandida, ele começa a falar de Jesus, tornando-se em breves tempos o maior orador cristão, de todos os tempos. Mas, e Abigail, sua irmã? Abigail saiu de Corinto com os pais adotivos e vem residir em uma pequena propriedade rural entre Jope e Jerusalém. E em um evento conhece nada mais, nada menos do que Saulo. Abigail, uma moça, uma hebreia, linda em todos os sentidos. Linda no trato, na educação, e linda fisicamente. Encanta os olhos de Saulo, que também era um belo moço. Ela recatada e ele um jovem, um homem já formado, perto dos 30 anos, já formado, mas com uma vivência dentro dos preceitos hebreus de sua época.
e namoram-se e começam a namorar, buscando o noivado que já estava próximo. Enquanto isso, na casa do caminho, Estevão continuava as suas pregações. E essas pregações enalteciam mais a Jesus do que a Moisés. E os hebreus não creem em Jesus como um mestre. Eles admitiam que havia tido Jesus. Mas para os hebreus, o maior de todos os profetas, Moisés. E chega aos ouvidos de Saulo, que já era um doutor da lei nesta época, que Estevão havia, na casa do caminho, lá dos Galileus, havia um jovem chamado Estevão, que falava muito bem e em Jesus, não enaltecendo a Moisés. Saulo vai lá para ouvir Estevão falar. E ao final da fala de Estevão, entra Saulo em discussão com ele. Estevão não quis discutir com ele, ele insiste, até que Estevão aceita e diz algumas verdades para ele. Saulo sai dali com um orgulho ferido, com um ódio muito profundo, porque ele não conseguiu, dentro de toda a sua capacidade de oratória, ele não conseguiu dominar pelo verbo aquele jovem paupérrimo chamado Estevão, e jura-o de morte. E começa ali as perseguições e as espoliações, as maquinações, as tramóias para poder matar a Estevão. E as suas tramóias, as suas maquinações foram tantas que ele queria exterminar com todos os cristãos, em especial Pedro, João, Felipe, Tiago e todo e qualquer judeu que se manifestasse pensando que o Cristo Jesus poderia ser um profeta. Consegue, através do Sinédrio, a condenação de Estevão a morrer por lapidação. A lapidação nada mais era do que morrer a pedradas. E aí ele vai até Abigail, que era sua noiva, sem saber que Abigail era irmã de Estevão, para dizer para ela que ela precisava ir assistir a maior vitória que ele havia tido no seu início de carreira como doutor da lei. Abigail, em princípio, nega-se, não gostava de ver cenas violentas, mas ele tanto insistiu, que ela, não, olha, você vai nem que sejam uns minutos, chegue na porta, dê uma olhada e pode sair, ao menos para mostrar que a minha noiva, a minha futura esposa, apoia o meu trabalho. Abigail foi, quando já estava quase no fim do apedrejamento. Quando ela chega na porta, que ela olha lá dentro, ela diz: Saulo, mas esse é Gesiel, é meu irmão. Diz, não é Gesiel, esse é Estevão. É meu irmão. Saulo ordena que parem com o apedrejamento, com a desculpa de que queria dar uma oportunidade ao condenado de renegar a Jesus. E quando levam aquele corpo já disforme, semi-morto, para uma salinha pequena, que chega Abigail junto com Saulo, e ela diz a ele, a Estevão, que Saulo era seu noivo. Estevão diz a ela, agradecia a Deus, a Jesus, por ter tido a oportunidade de ainda uma vez em vida ver a sua irmã. E que se ela havia escolhido aquele homem para ser o seu esposo, ela casasse com ele, porque ele era um homem que mantinha sua palavra e ia até o fim nos seus princípios, que ele era um homem certo. E morre. Saulo enlouquece, não aceita o perdão de Estevão e termina o noivado com Abigail e se isola. A culpa de quem que era por ele ter perdido
a sua noiva, a única mulher que em toda a vida havia mexido com o seu coração impetuoso. A culpa era do Cristo. E ali ele amplia as perseguições aos cristãos, as maquinações, as expoliações e as mortes. Cada vez mais obcecado, cada vez matando e espoliando mais gente. Muito grande foi a fuga de judeus para todos os cantos do mundo para escapar da fúria ensandecida de Saulo. 9 meses depois, Saulo, o amor mexeu com seu coração e ele volta a procurar Abigail para tentar reatar o noivado. Encontra Abigail semi-morta, porque a tuberculose havia tomado conta do seu ser frágil. Ela não havia conseguido absorver todas as perdas da mãe, do pai, do irmão, do único homem que ela havia amado na vida, e havia caído para a tuberculose. Saulo promete a ela mundos e fundos que vai virar o mundo de ponta cabeça para conseguir a sua cura. Abigail diz a ele que de nada resolveria, porque ela havia conhecido um outro irmão de raça de nome Ananias, e que este havia apresentado para ela o Cristo Nazareno e que ela era cristã, e morre também. Aí Saulo enlouquece de vez. Ele sai dali mais desesperado ainda, vai ao Sinédrio e exige uma carta branca para poder matar a todos os cristãos que houvessem no mundo. E ele consegue a carta branca. Passados alguns dias, ele reúne mais 3 irmãos e vai em busca de Ananias, em Damasco, que ele soubera onde residia. E quando ele está às portas da cidade de Damasco, porque a este tempo as cidades todas eram cercadas por muros, quando ele está às portas da cidade de Damasco, de repente aquela luz imensa surge em sua frente. Seu cavalo empina e ele com aquela luz imensa cega. Ficou cego. Cai do cavalo e aí ele ouve aquela voz que ele não sabia de onde vinha. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és tu? E a voz responde para ele, eu sou o Cristo Jesus, que tu tanto persegues. Ali caído, sem conseguir se levantar, ele faz a famosa pergunta, Senhor, que queres que eu faça? E esta é a conversão mais rápida que existe na história da nossa humanidade. Jesus diz a ele, entres na cidade. Saulo foi e entrou em Damasco. Será que só em Damasco? Vamos deixar Saulo e vamos fazer uma nova viagem de 2000 anos e vamos nos colocar hoje, agora aqui. Eu, nosso irmão Lúcio, aqui na Casa Espírita, e cada um de vocês, nós aqui no bairro Ípica, cada um de vocês nos seus lares, aqui em Passo Fundo, nas cidades da nossa região, pelo Brasil todo, porque sabemos que a internet tem um alcance mundial. Se nós encontrássemos com Jesus agora na nossa frente, e perguntássemos para ele, Senhor, o que queres que eu faça? O que será que ele nos responderia? Talvez ele nos dissesse, faça aquilo que exemplifiquei há 2000 anos, entres na cidade do Evangelho, quando lá viveres apenas um dia, jamais te permitirás de lá sair. Onde fica esta cidade? O que é necessário para se viver nessa cidade? É necessário nós nos adaptarmos a ela. Porque qual é a lei dessa cidade? Amar ao próximo como a si mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas, desculpem, e ao próximo como a nós mesmos. Esta é a lei. Mas nós normalmente iremos perguntar, mas como
como amar ao próximo, por que amar ao próximo, quem é o nosso próximo, quando amar, para que amar, como amar, aprendendo a nos amar verdadeiramente, lembrando-nos sempre que nos amarmos é termos autoestima, e autoestima é muito diferente de orgulho, de vaidade, de prepotência, de arrogância. Porque só quem aprende a se amar consegue amar ao próximo. Mas quem amarmos a todos indistintamente, amar os que nos amam, os que não nos amam, que nos odeiam, caluniam, os que nos perseguem, até mesmo aqueles que nunca encontramos ou jamais encontraremos nesta encarnação. E neste momento, temos muitos motivos para amarmos a pessoas que não nos amam. Como amar a quem nos odeia? Começando fazendo prece por nós, para que esse sentimento tão ruim comece a se esvair gradativamente de dentro de nós. Amarmos. Prece por quem? Por aqueles homicidas que matam não apenas só pessoas, matam sonhos, matam oportunidades, matam necessidades. Será que neste momento nós não temos muitos desses para nos amarmos? Quando amar, neste momento, quando eles nos ferirem, quando prejudicar, quando nos caluniam, quando nos traem, amá-lo desde já, mesmo que eles não queiram mudar. Porque amá-lo, Francisco Cândido Xavier nos deixou o ensinamento. Porque o amor é o único remédio capaz de curar um coração enfermiço. E lembrarmos-nos de que também somos necessitados do amor dos outros, do perdão dos outros. Lembrarmos-nos que Jesus nos ensinou: eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Para que amar ao próximo? Para sermos merecedores do amor de Deus e do amor dos nossos irmãos de caminhada. E também para que esse nosso irmão, vendo o nosso exemplo, busque também ele corrigir-se. E também para que a cidade de Jesus possa expandir-se pela terra toda. O que tem de tão especial nessa cidade? Paz, tolerância, abnegação, compreensão, justiça, paciência, perdão e todas as demais virtudes. Qual é o nome dessa cidade? Felicidade, Reino dos Céus, Reino de Deus. Onde fica esta cidade? Pergunta que fiz há pouco e que propositalmente não respondi. Essa cidade fica na nossa mente e no nosso coração, em cada um de nós. Iguais a Saulo, todos nós ouvimos o convite de Jesus: entre na cidade. Será que nós ainda podemos perguntar: Senhor, que queres que eu faça? Talvez, se o Mestre materializasse na nossa frente nesse momento e fizéssemos para ele essa pergunta, ele nos diria: pegues o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, e leias aquele item: os trabalhadores da última hora. Da última hora do mundo de provas e expiações que o mundo terra está vivendo. Senhor, que queres que eu faça? Que eu aprenda a me amar verdadeiramente, para assim também amar aos meus irmãos de caminhada. Muita paz, muita luz a todos. Eu devolvo agora a palavra ao nosso irmão Lúcio. Boa noite, irmãos. Depois destas belas palavras, uma ótima explanação que o nosso irmão Ciro nos trouxe, que nos faz refletirmos sobre realmente onde estamos e por que estamos, e o que devemos fazer
Existem tantas respostas ínfimas, mas que ao longo da nossa trajetória vamos respondendo uma a uma, exercitando. E antes da nossa prece final, eu gostaria de ler rapidamente um pequeno trecho do livro Triunfo da Imortalidade, de Divaldo Franco. Laços de família. Como é interessante isto. O codificador do Espiritismo, analisando os laços de família, ofereceu-nos a proposta filosófica da fraternidade, que, começando no lar, se expande no rumo da sociedade em geral. As reuniões mediúnicas podem ser consideradas oportunidades santas de refazimento dos laços de família, quando as duas populações da vida, a dos encarnados e as dos desencarnados, intercambiam de forma consciente, já que o fenômeno dá-se por automatismo. No entanto, nesses admiráveis encontros entre a fé e a caridade em relação aos que sofrem, os laços de família alongam-se além do corpo físico pelos caminhos do infinito. Hajamos com o sentimento fraternal de amor uns pelos outros, em ambos os planos da vida, porquanto, como responderam os guias da humanidade ao codificador. O que nós fizemos hoje, nas terças, aos sábados, nas nossas fortificações, são reuniões mediúnicas, onde nos convida e nos empurra muitas vezes a exercitarmos as nossas mais diversas mediunidades. Mas a principal de todas, a do amor fraterno, o qual começa dentro da nossa casa e que se expande automaticamente ao longo das nossas famílias, dos nossos entes queridos, nossos amigos, nossos irmãos. Hoje, neste momento, mais do que nunca, precisamos exercitar isso. A paciência, o entendimento com as diferentes situações que os irmãos vivem. Pessoas, entre aspas, surtando porque não estão conseguindo sair de casa e fazer os seus deveres rotineiros como era de costume. Nós devemos, de maneira tranquila e serena, buscarmos o entendimento através dessas nossas reuniões mediúnicas, através das preces, das fortificações, da troca de informações que nós fizemos com os nossos irmãos encarnados e recebemos dos nossos irmãos desencarnados à medida que nós estamos sintonizados de maneira positiva, sempre buscando e trilhando o caminho da paz. E é com este pensamento que nós finalizamos com a prece de Cáritas. E tudo que pedirdes na oração, crendo recebereis. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes fecundas, dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir vossa puríssima e santa imagem. Que assim seja. E é desta forma que nós nos despedimos
da doutrinária de hoje, agradecendo mais uma vez a nosso Mestre Jesus pela oportunidade que nos deu de estarmos sintonizados, conectados, e que possamos neste próximo sábado às 19h30 estarmos mais uma vez buscando, trilhando os nossos caminhos da paz, da esperança e da fé. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.